Olá, hoje nós estamos aqui com a Cristina Delagnese. Ela é conhecida do público sorocabano, conhecido do pessoal que gosta de arte, por ela ser responsável pelo Museu de Arte Contemporânea de Sorocaba, o MAX. Como vai, Cristina? Tudo bem? Tudo bem, Romeu. Obrigada pelo convite de estar aqui com você hoje. Muito bom, Cristina. Fala um pouquinho o que é o MAX, como é que ele surgiu, o que ele tem hoje. O MAX é um museu privado, então aqui na cidade de Sorocaba. É uma instituição, é uma OCIP, uma organização social que foi criada por pessoas da sociedade civil, que há quase 20 anos atrás já discutiam, um grupo de artistas e educadores da cidade, eu estava encabeçando esse grupo desde então, discutimos a necessidade de um espaço na cidade voltado prioritariamente para as artes visuais, porque nós não tínhamos até então, e até hoje, de forma pública, ainda não existe nenhum espaço voltado só para artes visuais. Então nós tínhamos muito desejo de ter um museu. E há 14 anos atrás, a gente imaginou que o ambiente era propício, que o momento era bom para criar um museu, e criamos a instituição, que foi se consolidando até conseguirmos... Por que 14 anos? Alguma coisa em especial? Ou confluências? Umas confluências, Foram interesses. Na época, eu como produtora cultural, já trabalhava há alguns anos como produtora. Sempre nas artes plásticas? Não, exatamente. Eu trabalhei com música, trabalhei com dança contemporânea, produzi muitos anos dança contemporânea. Mas nesse momento eu estava tentando trazer uma pequena unidade do MAM para Sorocaba. Era uma ação entusiasta e um pouco pretensiosa até, porque o MAM estava abrindo pequenas unidades do MAM dentro de shopping centers em São Paulo. Não sei se você lembra desse projeto. Tinha no Shopping Vila Lobos, no Pátio Higienópolis. E aí eu vi uma matéria com a Milu Vilela. Era nos shoppings um pouquinho mais, de nível mais elevado. Mas nós já tínhamos Esplanada e a gente sempre achou a Esplanada o máximo. Então... Mas era, né? Era o que a gente tinha, né? E aí eu vi uma matéria da Milu dizendo que queria montar pequenas unidades no interior do estado de São Paulo. Eu imaginei Sorocaba, obviamente. E aí marquei uma reunião no MAM, conversei com o Ronaldo Bianchi, que era superintendente geral na época do MAM, e começamos o processo para trazer essa unidade do MAM para Sorocaba. Na época eles queriam que fosse dentro de um shopping center, para replicar aquele modelo que já estava sendo feito no Pátio Higienópolis. E você já tem um tráfego lá que amplia a exposição às obras. E aí eu conversei na época, os maiores empreendedores eram a Romeu Chap, fui até eles e a conversa avançou. Só que alguns meses depois que nós começamos essa conversa com o MAM, eles voltaram atrás nesse projeto, acharam que estava perdendo o caráter museológico essas unidades, e o conselho resolveu abortar o projeto. E era que tipo de obras que eram expostas? O acervo do MAM. O acervo contemporâneo do MAM, o que viajava e sempre era acompanhado de uma lojinha. E aí, como a cidade não tinha um acervo de arte, eu imaginei que seria o ideal, né? Trabalhar com um acervo que já existia. Mas aí, quando isso não deu certo, o próprio Ronaldo Bianchi me orientou, ele falou, por que você já é produtora, por que você não cria um projeto local, com pessoas da cidade, começa do zero uma ideia, talvez um formato um pouco menor, e na época achei um absurdo, achei muito difícil, até pelo fato de a gente não ter um museólogo que pudesse ser responsável pelo projeto, mas aí ele se ofereceu para me ajudar apresentando algumas pessoas que poderiam entrar no risco nesse projeto. E foi aí que apareceu a oportunidade de trabalhar com o Fábio Magalhães. Sim. Que está aqui com a gente até hoje. Então, mas isso, aqui há 14 anos, você já tem contato com o Fábio Magalhães? 16 anos. 16 anos. Ele já era secretário da Cultura? Ele já tinha passado pelo Pinacoteca do Estado, pelo MASP, Memorial da América Latina, já tinha sido secretário municipal de Cultura, curador da Bienal do Mercosul. Nossa. Ele já tinha um currículo internacional. Ele continua muito. Sim. Tanto que quando ele me passou uma lista de pessoas para dialogar sobre essa possibilidade no interior, eu achei que era a última pessoa, porque para mim o Fábio era um deus assim, inacessível no meio das artes. E aí ele falou, não, começa pelo Fábio porque ele vai gostar da ideia. E aí a nossa primeira reunião foi em Sorocaba, ele veio até aqui. E de lá para cá a gente tem trabalhado de forma aguerrida. O que é hoje o MAC?
que as pessoas ouvem, mas existe, o que tem lá, onde que fica, como é que funciona? Então, o Max hoje funciona em 2 galpões da antiga estação ferroviária, olhando a estação ferroviária de frente, os 2 galpões à direita, né? Hoje nós temos um grupo... Tem o estacionamento ali na entradinha, Isso, exato. Temos um grupo muito pequeno de pessoas trabalhando no museu, alguns contratados e pessoas como eu que trabalham de forma voluntária na instituição. Somos uma organização social desde 2007, classificadas, né, no Ministério da Justiça como o CIP. E esse espaço vocês pagam aluguel ou é doado ele é cedido pela prefeitura através de um termo de cooperação técnica. E a responsabilidade pela reforma, requalificação do espaço é toda da nossa instituição. Então, nós estamos lá requalificando aquele espaço com recursos públicos e privados. E aí, que recursos são esses? As pessoas perguntam, porque são muitos milhões, né, num projeto grande como esse, né? Às vezes, editais como esse que nós estamos movimentando nesse momento, reformando o 2º galpão, com uma verba da Secretaria da Justiça, através de um edital que nós ganhamos há 4 anos atrás, um edital de 3 milhões. A gente acrescenta alguns itens, conseguindo apoios de empresas que se interessam em estar dentro do museu, apoiar a cultura, através de leis de incentivo fiscal, como Rouanet, como PROAC, que é a maior fonte de recursos hoje do museu. E você está falando que são empresas que, então, são beneficiadas com a lei Rouanet, com o desconto de imposto de renda, alguma coisa, eles podem investir no Museu de Arte Contemporânea de Sorocaba. Exato. Tá? E hoje vocês têm ainda uma exposição que está acontecendo, tem mais algumas semanas ainda. Temos a Ibsoroc, que é a exposição mais importante desse ano no museu, e eu acho que uma das mais importantes que o museu realizou até hoje. Para nós tem um caráter não só artístico, mas também de histórico e de orgulho da cidade, que é uma exposição do artista Pedro Lopes, que é um artista local. E são 20 lindos painéis que ele criou, contando a história de Sorocaba e, obviamente, também do Brasil, porque a história de Sorocaba está ligada desde o descobrimento do Brasil, né? A gente tem coisas importantes acontecendo aqui. E ele fez toda essa compilação da história com arte, desde o maneirismo, dos movimentos artísticos, desde o maneirismo até chegar ao momento contemporâneo. Então, além de ser uma exposição que traz muitos detalhes importantes da história do Brasil, é muito rica no que diz respeito a tratar de personalidades que estiveram em Sorocaba que as pessoas não conhecem, fatos curiosíssimos a respeito da nossa história. Tem um roteirinho à exposição, ou seja, você começa pelo quadro 1, é uma via sacra, alguma coisa assim? É uma via sacra. Sei. É do 1 até o 20 na sequência. Mas qualquer cidadão que chegar lá para entrar, ele segue ou está numerado? Alguém diz que começa por aqui, tem plaquinha, como é que é? Então, a pessoa pode visitar de 3 maneiras diferentes a exposição. Ela pode ter o auxílio de uma das mediadoras culturais que trabalham lá. Nós temos 3 pessoas trabalhando na mediação, no atendimento do público. Se ela quiser, a gente tem a apostila, que tem cada um dos painéis, e na apostila a gente deu destaque para os personagens que estão ali contidos, então ele vai localizar facilmente o nome da pessoa e tem um histórico de cada tela. E se ela quiser baixar um QR Code, a gente tem um código na entrada da sala, e ela pode baixar no celular dela e visitar a exposição. Essa, para mim, acho que é a melhor opção, porque ela pode levar isso para casa no celular e revisitar as imagens, enfim. Depois ela ter contato quase que físico, né? Exato. O que não pode fazer, como aconteceu, que eu já vi lá, viu, pessoal? Isso não pode ir lá, ficar encostando, tocando aqui, tocando ali, como se estivesse em qualquer lugar. São telas, precisa ter, tem procedimento, tem comportamento, vai com calma para todo mundo poder apreciar. Sim, é verdade. E a gente o museu tem esse compromisso de conservar, apesar desse acervo não ser do Max, esse acervo é municipal, não é nosso. Nós estamos recebendo... Desculpe, não entendi. O acervo dessa exposição, ela é municipal, ela não é de vocês? Ela é municipal, não é nosso, não. Sei. Nós convidamos a Secretaria de Cultura para fazer essa parceria, né, de expor essas obras e o museu ficar com a guarda dessas obras, porque essas obras foram já realizadas de 2001 até 2008, o Pedro realizou esse trabalho, e elas estavam guardadas no ateliê do artista. A prefeitura nunca recebeu porque ela não tinha um espaço físico para receber as obras, né? E aí a gente entrou em acordo com a Secretaria de expor pela primeira vez o conjunto. Algumas peças já haviam sido expostas de forma unitária, como
na Fundec, por exemplo, na Fazenda Ipanema. Sei. Mas o conjunto todo... Na Fazenda Ipanema não tem onde colocar, não, mas né? Foi levado uma obra, teve uma porque apresentação. os barracões lá é um pouco intempérie lá. Mas para uma palestra, foi levada para uma palestra. Tatuí já recebeu 1 ou 2 obras nesse formato. O Pedro sempre acompanhava, fazia uma palestra sobre aquele painel. Cada um dos painéis dá tranquilamente 1 hora, 1h30 de palestra. Qual é o horário de funcionamento que o pessoal pode assistir isso? Nós estamos no museu de terça, aberto ao público, de terça a sábado. Então, de terça a sexta, das 10 da manhã às 5 da tarde, e aos sábados, das 10 da manhã às 3 da tarde. E tem preço para entrar? Não. É gratuito? Todas as atividades do MAC são gratuitas. A gente procura... Existe um tipo de público mais direcionado, sei lá, se uma escola quiser levar a criançada, não é por aí, né? Não, é sim. A gente recebe muitas escolas de forma agendada. Mas são, digamos, um público mais adolescente, né? Eu acho que um povo mais infantil vai conseguir entender. Eles adoram, porque a gente tem várias formas de visitação, então a linguagem muda de acordo com a idade do público. Por exemplo, para um público menor, a gente não aborda tantos detalhes históricos e datas, mas o momento da história ou o espaço físico que está tratado ali, o prédio histórico, as crianças se identificam, porque a gente tenta, por exemplo, colocar dentro do bairro, por exemplo, isso aqui fica no bairro tal, essa aqui é onde fica hoje o Quinzinho de Barros, eles vão achando, vão fazendo as referências. Então, eles fazem referência, às vezes, a fábrica de tecido, meu avô trabalhava lá, a estação ferroviária, meu tio trabalhou aqui. Então, é uma linguagem mais acessível para a idade, mas a gente procura passar uma quantidade de informações grande também para as crianças, porque, ao contrário do que a gente imagina, eles têm uma capacidade de absorção de informação absurda, né? E às vezes eles trazem informações novas para a gente. É muito, muito interessante saber que não é apenas o que o pessoal diz, uma obra de arte, vou chegar lá, é chique, eu vou mostrar que... Não, gente, a criançada na lata, né? Criançada é gutural, eles falam, eles olham, gostam, não gostam, dizem, é muito mais espontâneo, né? E não tem preconceito, né? Porque o adulto, ele acha que ele já conhece, ou ele tem uma ideia pré-concebida sobre determinado assunto e ele fica refratário. A criança não, ela escuta e ela já... E no caso para adulto, não deixa de ser uma exposição que deve ser vista, ela precisa ser vista porque é mais uma daquelas coisas que às vezes eu falo aqui, eu tenho escrito a respeito, sobre nós aqui em Sorocaba, temos que descobrir mais do que nós temos aqui. Sim. Tem muita coisa acontecendo e muita coisa de gente fazendo coisas particularmente da iniciativa privada, da iniciativa particular. Tem muita gente dando do seu tempo, do seu trabalho, às vezes sem ganhar. No caso seu, você acabou de dizer que o seu trabalho lá é pro bono, não é um trabalho assim que... E é por quê? Para ajudar na melhoria. Acho que é uma das saídas que nós temos para o município e o desenvolvimento da cultura, é essa questão da iniciativa do próprio cidadão envolver nisso. Sim. O que nos leva à questão que eu tenho pensado ultimamente sobre a questão da cultura de uma maneira geral em Sorocaba. Como é que você está vendo isso? Nós estamos conseguindo desenvolver, criar coisas interessantes, não apenas na área de artes visuais. Mas em geral. Eu acompanho a cultura da cidade, eu posso dizer, de maneira profissional há 20 anos que eu trabalho com cultura. Eu acho que nós evoluímos bastante, né? A gente tem uma cidade... Eu falo, Sorocaba é uma cidade privilegiada. Você tem uma cidade, como poucas no país, que tem uma orquestra sinfônica e um museu de arte contemporânea. Menos de 10% dos municípios do país têm orquestra sinfônica e museu de arte contemporânea. Isso eleva o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano. Sim, com certeza. No museu a gente tem... Desculpe, Cristina, só tem a ver com a nossa qualidade de vida, né? Não é apenas as pessoas estarem mais tranquilas, boas escolas, para alguns que possam ter, mas você tem até uma diversão, um entretenimento, uma cultura de qualidade com esses dois, né? Exatamente. Então, isso já é um grande diferencial para uma cidade. Então, o que a gente espera e imagina que possa acontecer a partir disso é as outras áreas se desenvolverem também
talvez na mesma velocidade ou até um pouco mais do que o museu, do que a orquestra, né? Dou sempre o museu como exemplo, óbvio, porque eu estou no projeto desde o início, sou a idealizadora do projeto, e da capacidade que a cultura tem de levar uma cidade, uma sociedade para um outro patamar. Porque o MAX hoje, apesar de estar localizado em Sorocaba, já estabelece relações, inclusive internacionais. Nós já recebemos em 4 ocasiões diferentes exposições com artistas estrangeiros. E o acervo está todo lá, ou no caso dessa exposição que está lá, é só uma parte que está aberta? O acervo não fica aberto para visitação o tempo todo, nós temos uma reserva técnica. Esse acervo que hoje tem cerca de 600 obras, não para de... Quantas obras? Cerca de 600 obras. Que tipos de obras? A gente tem de pintura, desenho, gravura, fotografia, escultura, algumas em grande formato que a gente deixa, por exemplo, no nosso Jardim Botânico, tem 9 obras do acervo do MAX expostas lá. A grande bicicleta vermelha que fica em frente ao Poupatempo, numa área pública, é do museu também. E lá dentro do museu, então, a gente tem guardado na reserva técnica esse acervo que até 8 anos atrás inexistia. Nós começamos o museu abertos ao público sem nenhuma obra no acervo e hoje já tem mais de 600 obras. Era um desejo da instituição ter um acervo para que a cidade se orgulhasse. Eu sempre falo, a gente tem feito um trabalho educativo com as crianças, as escolas, para elas conhecerem um acervo que está em formação. Para sabe quando você chega na Pinacoteca, você vê uma obra e fala, esse é Nelson Leiner da Pinacoteca. A gente quer também que as crianças conheçam esse acervo, que não tem só artistas brasileiros, tem alguns estrangeiros também hoje já no nosso acervo. Então, essa é a ideia, né? E nessa questão que a gente volta, então, à questão da cultura que você estava concluindo, que eu te interrompi, desculpe, mas como é que você está percebendo a cultura nesse momento, essa evolução da cultura? Eu percebo, assim, altos e baixos, né? Até, acho que tem a ver com o momento que o Brasil está vivendo, de bastante crise econômica, moral, política, enfim. Eu vejo altos e baixos, vejo coisas muito boas acontecendo, excelentes iniciativas. Na área de artes visuais, acho que o museu colabora muito. Eu vejo, por exemplo, iniciativas de galeria que não existiam na cidade, existe a partir do museu. Iniciativas dos artistas se profissionalizarem mais a partir da convivência com uma instituição que está voltada prioritariamente para esse assunto. Mas eu acho que dá para fazer muita coisa. Eu sempre acho que dá para fazer muita coisa. Eu sou sempre... Você tem participação direta com a Secretaria da Cultura ou o Conselho Municipal de Cultura? Eu estou esse ano ainda no Conselho. A nossa gestão acaba agora. Agora está entrando um outro grupo no Conselho Municipal de Cultura. Mas eu já participo há vários anos no Conselho. E só para a gente entender um pouquinho, qual é a sua formação acadêmica e tal? Como é que você acabou indo para esse lado? Eu tenho o curso incompleto de administração de empresas, sou empresária. Minha ligação com cultura vem da paixão, assim, desde a adolescência. Eu sempre convivi com arte. Teve um momento que eu era patrocinadora da cultura. Eu patrocinava peças de teatro em Sorocaba, pequenas exposições, o que eu conseguia dar conta naquele momento. Mas eu sempre gostei muito eu sempre via possibilidades. Você era um pouco mecenas, é isso? Eu só não era mecenas porque eu nunca fui rica o suficiente para isso. Mas eu sempre procurei colaborar da maneira como era possível. E aí eu sempre via de forma criativa como é que eu poderia fazer alguma coisa diferente pela cultura, né? E trabalhei com várias áreas, trouxe grandes espetáculos para Sorocaba. Eu posso dizer que nessa área de produção cultural, eu sou absolutamente realizada. Quando eu assisti pela primeira vez, só para você ter uma ideia de uma das coisas que eu já fiz, em 98 eu vi pela primeira vez ao vivo a companhia Débora Coker se apresentando. Eu fiquei absolutamente fascinada. Era balé? Balé, dança contemporânea. Dança contemporânea, tá. Eu decidi que eu ia trabalhar com essa companhia. 2 anos depois... Trabalhar dentro, como produtora. Como produtora. Como produtora, não dançando. Eu não tenho nenhum talento. Então todo mundo pergunta, você é artista? Não sou artista. Gosto de trabalhar na produção executiva das coisas. Eu trabalhei por 7 anos na produção executiva da companhia Débora Coker no interior do estado, insistindo e falando, eu consigo fazer isso. Com o museu é a mesma coisa, né? Eu achava até impossível conseguir fazer um museu na cidade. Hoje ele está aí, é uma realidade, né? A gente está dentro do circuito nacional de museus. O que o cidadão comum, se não for o cidadão comum que apenas
queira ir ver ou levar, mas aqueles que têm, digamos, alguma possibilidade de recursos, embora nos dias de hoje os recursos, como a gente sabe, estão cada vez mais escassos, mas uma pessoa que queira apoiar, queira colaborar, o que pode ser feito? Ele pode fazer N coisas, né? A pessoa, por exemplo, não tem recursos e quer colaborar. Ela pode ser um voluntário do museu, pode nos procurar, mostrar uma área de atuação que ela tem mais afinidade e colaborar. A gente tem muito serviço no museu para ser feito. Hoje, com uma equipe muito reduzida, para você ter uma ideia, são apenas 4 pessoas trabalhando na instituição, então é muito difícil tocar tudo. Então a gente pode ter um voluntário, que pode ser no atendimento do público, que pode ser para catalogação de obras na reserva técnica, na captação de recursos, que é onde mais a gente sofre, porque hoje só eu faço captação de recursos. Captação de recursos é uma questão cada vez mais profissional, né? De como buscar, aonde buscar, em especial fazer isso dentro de um protocolo de lisura, né? E transparência, que eu acho que é muito importante. Mas eu tenho plano de captação dentro do museu que prevê vários tipos de captação. Sim. Faço isso de forma profissional já há 18 anos. Então eu posso, por exemplo, orientar uma pessoa a captar recursos, porque a gente tem grandes recursos, por exemplo, como de editais, de leis de incentivo fiscal, negociação com o poder público, que é raro, a gente praticamente não usa dinheiro, verba pública, mas a gente pode realizar eventos, vender produtos, que são pequenas captações e que às vezes as pessoas têm muita habilidade, tem muita gente com muita habilidade para isso. Então o museu está precisando desse tipo de ajuda. A pessoa não quer trabalhar, mas ela já tem recursos. Ela pode fazer uma pequena doação mensal para o museu. Isso já ajuda muito. É tipo amigo do museu. Amigo do museu. Ela pode, por exemplo, essa exposição, para você ter uma ideia, sempre dou exemplo e faço palestras fora de Sorocaba para contar o modelo do Max. A exposição Ibisoroc, que está acontecendo agora, essa do Pedro Lopes, nós não tínhamos recurso nenhum para realizar essa exposição até poucos meses atrás. Uma ideia da Marta Silva, que trabalha comigo, que é coordenadora de projetos do museu, foi fazer gravuras da exposição, então gravuras das obras que estão expostas, e são gravuras lindíssimas, feitas em papel de algodão museológico, em edição limitada, por um custo relativamente baixo. Aí ela deu ideia, eu já saí vendendo essas gravuras. É o que possibilitou ela acontecer. Zamunera até me perguntou, vai continuar a exposição? Poderíamos estender mais um período, mas os recursos do museu acabam dia 6 de outubro. A gente fez uma programação financeira, que apesar de não ter fins lucrativos na instituição, a gente trata ela como uma empresa sem fins lucrativos. O sistema de gestão é como qualquer empresa que eu já tive na vida. E, enfim, a pessoa poderia comprar uma gravura, vai estar ajudando. Então, R$ 1.500 você mantém um mês de mediador cultural no museu. Então, é uma forma linda de ajudar e real, porque a pessoa pode ir lá medir, ver o número de escolas que recebemos, ver o número de visitantes, o número de cidades. Hoje a gente recebe em torno de 16 cidades da região, não é pouca coisa. Não, se a gente considerar que são 27 na região... A gente recebe uma... se você vê o nosso livro de mais da metade. O nosso livro de presenças é uma coisa... eu fico impressionada. E turista, seja o turismo de negócios ou alguém que está passando pela cidade, essa pessoa vai parar no museu. Porque normalmente quem viaja a trabalho, em especial os estrangeiros, eles têm muito hábito de visitar, procurar a instituição museológica, né? Sempre passam pelo museu. Então é comum a gente ver pessoas do Japão, Estados Unidos, Alemanha, Canadá, circulando por lá. Cristina, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa e eu queria, antes de tudo, deixar claro para o pessoal que está nos assistindo de que, mais uma vez, esse trabalho da pessoa, do cidadão comum, eu falo cidadão comum, é nós aqui, vocês aí, nós fazemos a diferença. A gente não pode ficar dependendo dinheiro disso, dinheiro daquilo, vindo assim. O Brasil é diferente agora e a gente não pode entrar nessa história de estar acostumado a ficar recebendo uma manda na teta do Estado. Isso acabou. Isso acabou. E quanto mais a gente realizar, e isso, os americanos são muito bons nisso, né? Eles fazem muitas exposições, eles fazem universidades com fins particulares, é saber que em Sorocaba tem muita coisa sendo feita nessa área. Eu queria agradecer a você e ouvir as suas palavras finais e muito obrigado pela sua explicação e pelo seu entusiasmo com a cultura de Sorocaba.
Minhas palavras finais é convidar o público que está assistindo esse bate-papo para visitar o museu, em especial essa exposição que está acontecendo agora, Ibsoroc. Hoje, provavelmente, quando está entrando no canal a entrevista, vai estar acontecendo hoje à noite, quarta-feira, às 7h30 da noite, a exibição do filme, porque foi feito também um filme Ibsoroc. Esse filme vai continuar ou só hoje? Só hoje, lá no museu. Sei. Mas a gente pode passar esse filme em qualquer lugar, por exemplo, alguém de uma instituição, de um clube que estiver assistindo, ou dentro de uma empresa, quiser passar para os seus funcionários, a gente pode organizar. E é um filme lindo do Pedro falando Quanto tempo esse filme? Ele tem 1h30 o filme, e foi feito por um cineasta sorocabano, Chores. E, enfim, é motivo de orgulho, é para trabalhar com a autoestima do sorocabano essa exposição. E acho importante as pessoas visitarem. Quem está vendo deve estar vendo agora imagens da exposição, vai ter uma ideia da dimensão dessas telas, a grandiloquência do nosso artista sorocabano, que é motivo de orgulho para nós. Então é isso. Visitem o Max. Ok, Cristina, muito obrigado. Obrigada.